Olá, hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre filosofia. A minha intenção é apenas apresentar os filósofos e as teorias deles e tecer alguns comentários. Não é ensinar ninguém, é apresentar. Para começar, eu escolhi o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele é considerado o pai da filosofia ocidental, por isso que eu decidi começar por ele. Ele é o primeiro. E também simples, ele é mais direto, é uma coisa que eu posso ver se é aplicável fazer essas análises, falar sobre esses filósofos. Para começar, né, o Tales de Mileto ele nasceu e viveu na Grécia, em Mileto, onde hoje ali é a costa da atual Turquia. Tales de Mileto, não sobrou nada escrito dos registros dele. O que a gente vai ter dos registros dele são referências em textos de outros filósofos e de um biógrafo, em especial Aristóteles, Simplício e Diógenes. Aristóteles, o filósofo de Platão, super conhecido, a quem a gente vai dedicar um vídeo em especial. Simplício, outro filósofo de Platão, que embora não tenha construído uma grande linha filosófica ou teórica, se dedicou a tecer comentários sobre os filósofos pré-socráticos. E Laércio Diógenes, que é o grande biógrafo do século III, que vai escrever a biografia desses filósofos pré-socráticos e filósofos antigos. Além dos escritos desses três filósofos, a gente também vai encontrar uma série de rumores e histórias de fontes desconhecidas. Dessas histórias, a gente sabe que o Tales de Mileto era um excelente homem de negócios e teve envolvimento com política. Assim como sabemos que o Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo e era excelente em matemática e dominava as artes da astronomia. Daí o Teorema de Tales, ou Teorema das Proporções, que é devido a uma lenda onde o Tales iria ao Egito e teria conseguido medir as pirâmides do Egito com uma haste de pau, a partir do momento em que a sombra dele equivalia ao tamanho da sombra da pirâmide refletida sobre essa haste de pau. Daí também o rumor de que Tales de Mileto, com seus dotes de astronomia, teria conseguido prever um eclipse que iria acontecer justamente em uma guerra grega, o que ainda é questionado por historiadores. Assim como também lhe rendem um grande dote pela observação, no qual ele teria entendido como funcionavam as colheitas, fugindo da ideia das crenças de que uma boa colheita era provida pelos deuses. Ele percebe o período das colheitas, olha só o ceticismo do filósofo aí aparecendo, e vai comprar todas as moedas da cidade, e quando chega essa colheita ele acaba alugando essas moedas e ganhando um grande dinheiro, daí ser um homem de sucesso. A parte das lendas, Tales era o primeiro filósofo da metafísica e que vai fazer a primeira abordagem monista. Sua pergunta principal era: qual é a matéria básica dos cosmos? Qual é a matéria-prima que faz as coisas e que está presente em todas as coisas? E para responder essa pergunta em busca de um único elemento, por isso monismo, ele vai levantar 4 variáveis. A primeira é que tudo fosse formado de um determinado elemento. Todos os elementos deveriam ter esse elemento presente. Algo necessário à vida, algo que fosse capaz de se mover, algo capaz de mudar de forma. Buscando por um elemento que coubesse nessas 4 variáveis, o Tales de Mileto ele vai puxar a água como um elemento básico. Porque ele pensa que a água é necessária à vida, certo? Todo ser vivo depende de água. A água se move, daí os rios, daí a água que cai, a água possui um movimento, é um elemento, uma matéria-prima que possuiria movimento. A água assume formas, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, assim como ela pode ser colocada dentro de uma garrafa d'água, dentro de uma botija,
E assim vai. Ele vai pressupor que toda matéria, independente da aparência dessa matéria, vai ser oriunda da água, vai ter a água contida ali. É interessante saber que existe um mito babilônico que coloca o estado natural do mundo, o estado original do mundo, como um estado totalmente aquoso. É Enuma Elis o nome do mito, e ele serviu de influência também para que 500 anos depois fosse feito o primeiro cântico da criação do mundo pelos gregos. E alguns especuladores dizem que talvez isso tenha sido uma influência para Tales. Mas especulações, não existe nada registrado, nada confirmado, até porque nós não temos os textos desse filósofo. Então, gente, chegamos ao final. Lembrando que o Tales de Mileto não é especial pela teoria, embora a teoria seja assim interessante, e sim por ter sido o primeiro pensador. Vale a pena lembrar que esse ato de pensar, esse ato de questionar e observar dele é o primeiro momento da epistemologia, que depois vai se desenvolver como uma cadeia da filosofia, onde você usa o método, né? E também a primeira aparição do monismo, a procura pela substância primordial, a substância que está em todos os elementos. Eu também indico que vocês procurem Anaximandro e Anaximenes de Mileto, que são os dois pupilos de Tales de Mileto, e eles vão tentar desenvolver essa pesquisa. Anaximandro dizendo que o elemento água, ele vai continuar com a água, tem que ser infinito. Já o Anaximenes de Mileto, ele vai propor uma outra substância. Ele vai propor que em vez da água, então a substância primordial deveria ser o ar. Isso são histórias para outra aventura, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, falem. E eu encontro vocês com o próximo filósofo. Até mais.